Olá, hoje mais uma aula no nosso livro Ler e Escrever, continuando aí a unidade 3 do volume 2. Nós estamos dando sequência ao projeto didático Incríveis Animais Pequenos, na etapa 2, que trabalha a leitura de textos de divulgação científica, onde cada atividade trabalha uma verbete de enciclopédia, falando sobre um desses animais, tá? Hoje nós iremos falar sobre as cigarras, mas para iniciar, que tem as habilidades, que precisam ser trabalhadas nessas leituras, como inferir informações implícitas, ou seja, informações que não estão tão claras, mas a gente pode concluir a partir do que foi colocado ali, ou seja, concluir, ou seja, entender nas entrelinhas, né? Depois, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas, lembrando sempre que a gente precisa trabalhar com pesquisa. Tem alguma palavra que eu não conheço? Eu vou pesquisar para saber do que se trata, porque a partir do momento que eu pesquiso uma palavra, pesquiso sobre um determinado assunto, eu adquiro conhecimento sobre ele e fica mais simples compreender quando tiver aquela palavra ou aquele texto no determinado lugar. Depois de estabelecer expectativas em relação ao texto, sempre é necessário fazer isso a partir do título, né? Título e subtítulo já te dá uma ideia do que vai ser tratado. Depois, confirmar ou não antecipações e inferências realizadas. Ao iniciar um texto, eu imagino uma coisa: será que lá no final do texto eu continuo com aquela imaginação? Ou será que eu mudei de opinião, mudei de ideia, tenho um outro olhar sobre aquele determinado assunto? E depois, a última habilidade é localizar informações explícitas, que são aquelas informações manifestadas pelo autor, onde eu já expliquei sobre essas diferenças na aula anterior, tá? Então, continuando, aqui nós temos a atividade 2E. Vamos fazer a leitura? Leia o texto Cigarras, insetos encantadores ou irritantes e faça marcações nas informações que considerar relevantes. Então, aqui eu tenho o título do texto Cigarras e um subtítulo Insetos encantadores ou irritantes. Então, ao olhar para essa imagem, o que você imagina? Hein? O que você pode colocar de expectativa nesse texto? O que você pode já iniciar assim de ideia? O que você sabe sobre esse inseto? Vamos lá? Aqui nós temos o início, o primeiro parágrafo aí do texto. Leiam comigo. As cigarras são insetos que vivem principalmente nas regiões de clima tropical, quente e úmido e pertencem à classe dos insetos e da família dos animais denominada Cicadidae, Cicadidideus. Essa família é composta por 21.000 espécies diferentes. Destacam-se pela cantoria dos machos. As fêmeas também emitem som, só que bem mais baixo. Cada espécie possui um tipo de canto diferente para que os machos consigam atrair apenas as fêmeas que pertencem à sua própria espécie para o acasalamento. O macho também canta para afastar os predadores. O canto desses insetos é tão estridente que incomoda eles próprios. Por isso possuem membranas que se dobram tapando seus ouvidos para que o som não lhes cause nenhum mal. Espertinhos, né? Todo mundo ouve, mas eles não ouvem muito não, porque pode prejudicar a sua própria audição. Então eu fiz aqui um resumo do que fala nesse parágrafo, tá? Que as cigarras são insetos que tem essa região aí onde eles moram, habitar, ou seja, onde eles moram e se desenvolvem, eles vivem, né? E se desenvolvem, que o habitat deles são regiões de clima tropical, quente e úmido. Depois eu coloquei a classe família Cicadidae, que é da ordem Homoptera, que é um grupo que abriga esses insetos conhecidos aí pelos nomes mais comuns de cigarra, tá? Esses insetos possuem um longo período de transformação que chamamos de metamorfose. E a metamorfose dos insetos, gente, é comum, tá? As cigarras são os únicos insetos que produzem o som alto e estridente que conhecemos. E quantas espécies tem? Então, é composta por 21.000 espécies diferentes, tá bom? E sobre o canto? Então, esse barulho feito pelas cigarras é muito alto. Por isso, tanto os machos quanto as fêmeas possuem um par de membranas que funcionam como orelhas para que o som estridente não provoque danos ao inseto.
E os machos de cigarra, eles cantam não só para atrair as fêmeas, mas também para manter os seus predadores bem longes, principalmente as aves, porque ao cantar o som alto e estridente, as cigarras machucam o ouvido sensível das aves, além de atrapalhar a comunicação do grupo. Vocês sabiam disso? Interessante, né? E aí, no resuminho, eu coloquei canta muito alto. O canto, né, é muito alto e serve para atrair as fêmeas e afastar predadores. Tudo bem? Vamos para o próximo parágrafo. Após o acasalamento, a fêmea faz cortes na casca de um galho para depositar os ovos nas rachaduras nos caules de plantas hospedeiras. Depois que os ovos eclodem, as ninfas, fase jovem da cigarra, descem por fios de seda até o solo, onde elas ficam a maior parte da vida. Elas descem, se enterram no chão e alimentam-se da seiva das raízes. Vocês sabiam que, dependendo da espécie da cigarra, a fase em que ela fica enterrada no solo pode durar de 4 a 17 anos? E depois de passar por esse período, ela abandona o solo e sobe nas árvores. Uma vez nas árvores, a cigarra sofre uma transformação, tornando-se adulta, apresentando-se própria ou pronta, né, para o acasalamento, tá? E aí, a espécie, né, continuando aqui a leitura, a espécie do gênero Magicicada chega a viver em torno de 17 anos e é encontrada apenas nos Estados Unidos, tá? E aí o resuminho da aula eu coloquei aqui, que as fêmeas põem seus ovos nas rachaduras das árvores. O tempo de vida das cigarras dura apenas algumas semanas. As fêmeas põem seus ovos e morrem logo depois. E a espécie do gênero Magicicada vive em torno de 17 anos e só é encontrada nos Estados Unidos. Ok? Olha a cigarrinha aí, que linda. Gostaram? Vamos para o próximo parágrafo. Aqui nós temos: as cigarras são resistentes e robustas e consideradas grandes perante outros insetos, chegando a atingir a uma altura que varia de 15 a 65 milímetros, lembrando que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, tá? Então, aqui eu tenho 1,5 centímetro, aqui 6,5 centímetros, tá? Podendo ter até 10 centímetros de envergadura. As cigarras não se alimentam de moscas, vermes ou grãos, como muitos pensam. Elas possuem uma espécie de bico que é comprido para que possam se alimentar da seiva produzida pelas árvores e plantas onde normalmente habitam. Enquanto jovens, elas sugam a seiva das plantas pela raiz e injetam toxinas. Na fase adulta, elas se alimentam da seiva que sugam pelo caule e folha das plantas. Em ambas as fases, as cigarras podem ser muito prejudiciais para a vegetação. No Brasil, devastam plantações de café. Então, olha só. Olha como ela é pequenininha. Já indo para o resumo do nosso parágrafo de hoje. Eu coloquei uma régua para vocês compreenderem. Olha só, os 15 milímetros, que equivalem a 1,5 centímetro, e aqui 65 milímetros, que equivale a 6,5 centímetros. Pequeno, né? Muito pequenininha, né? Só para vocês compreenderem o tamanho. Indo para o nosso resumo, as cigarras se alimentam da seiva das plantas, tá? Lembrando que seiva nada mais é do que um líquido que circula no interior do vegetal. No ecossistema, ela tem o lado positivo e o negativo. É positivo porque ela pode servir de alimentos para os predadores e pode ser negativo porque elas sugam a seiva das plantas pelas raízes e com isso provocam ferimentos que servem de porta de entrada para os fungos e bactérias causadores de doença. Por isso que elas são consideradas aí na vegetação como pragas, tá? Indo para o próximo parágrafo, existem algumas crenças populares sobre as cigarras que têm explicação científica. A primeira diz que esse inseto urina nas pessoas que fracassam ao tentar pegá-lo. Dizem popularmente que a cigarra urina para dar o troco. Na realidade, ela está eliminando a seiva retirada da árvore, não necessariamente jogando-a em quem a ataca. Isso não acontece apenas na hora, mas também durante a extração da seiva.
Análises verificaram que na popular urina da cigarra existe apenas água. Não foi constatado quase nenhum resíduo tóxico, tá? Então, o resumo desse parágrafo é apenas esse, que durante a extração da seiva, a cigarra elimina a seiva retirada da planta, tá bom? Que as pessoas consideram aí de urina, tá? Indo para o nosso último parágrafo, outra crença popular diz que quando a cigarra canta é sinal de chuva. Na verdade, o período de acasalamento das cigarras coincide com as épocas mais quentes e chuvosas do ano, a primavera e o verão. Porém, o canto não indica que a chuva está prestes a acontecer. As pessoas associam porque o acasalamento ocorre na época das chuvas. A crença de que as cigarras explodem quando cantam também não é verdadeira. A casca da cigarra que encontramos presas às árvores são o exoesqueleto da cigarra que concluiu sua forma adulta, tá? Então, as cigarras, ela tem um período de acasalamento aí que coincide com as épocas mais quentes e chuvosas. Sendo assim, nesses períodos ouve-se muito canto das cigarras, tá? E para finalizar, as cascas das cigarras presas nas árvores são exoesqueletos, ou seja, a casquinha dela apenas, tá? Que ela não explodiu por cantar. Na verdade, ela sofreu uma metamorfose, né? Uma transformação. E para vocês entenderem melhor, é só olhar esse GIF. Olha só, tá vendo? Esse GIF ele vai se repetindo, mas dá para vocês entenderem direitinho como esse processo acontece, tá bom? Deu para entender o nosso texto de hoje? Deu para compreender o texto de hoje? Então, a atividade de hoje, ela tem a proposta aqui, olha, no final, de socializar com a classe as marcações feitas por você. Só que como você não vai fazer marcação e vai contar pra gente, o que que você faz? Socializa suas marcações aí, o que você achou mais interessante com a sua família. Tudo bem? Porque cada vez que a gente participa de uma aula que fala sobre um bicho, a gente aprende muito. Então, vale a pena socializar com as pessoas que estão próximas da gente, tá? E nesse momento, a sua família. Tudo bem? E a gente fica por aqui. Espero que tenham entendido a aulinha de hoje. Até a próxima. Tchau!